Nós estamos recebendo hoje aqui no nosso estúdio o nosso deputado Patrus Ananias. Patrus Ananias, PT, Minas Gerais. É um homem de luta com um grande trabalho feito ao próprio Partido dos Trabalhadores e agora recebe mais uma missão. Secretário Nacional Agrário. O senhor costuma jogar nas 11. Então, essa é mais uma missão. Como o senhor a recebe e qual a sua expectativa com relação exatamente a conduzir o Partido dos Trabalhadores no momento em que nós temos que lutar muito mais do que já lutamos? O processo, Chico, da Secretaria Nacional Agrária do Partido dos Trabalhadores começou quando nós estávamos no Ministério do Desenvolvimento Agrário, com duas grandes prioridades: a reforma agrária e o desenvolvimento da agricultura familiar, sobretudo na perspectiva da agroecologia, da produção de alimentos saudáveis e do cooperativismo. Nós instituímos também um encontro periódico com as entidades e com os movimentos sociais que trabalham no campo, na área rural. Quando nós fomos afastados do governo por conta do golpe, o governo da presidenta Dilma, e assumi então o mandato de deputado federal, nós continuamos nos reunindo. As pessoas que estavam no Ministério, alguns integrados no nosso mandato, também lideranças e militantes dos movimentos sociais, e isso levou quase que um processo natural, tanto que o encontro que nos levou à Secretaria Nacional Agrária do PT foi um belo encontro, participativo, democrático e sem disputas. O meu nome foi colocado como um nome consensual e constituímos uma equipe também consensual de representantes das várias regiões do Brasil. E agora nós estamos iniciando o nosso trabalho com muita determinação. Nós queremos manter um diálogo com os estados, cada estado tem as suas secretarias regionais. Nós queremos também manter um diálogo permanente com as entidades e com os movimentos sociais, em torno desses dois temas fundamentais, a questão da reforma agrária, na perspectiva da função social da terra, aí está também a questão da água, né, e do desenvolvimento da agricultura familiar, mas nós entendemos também que é preciso buscarmos espaços de integração com outras áreas. A reforma agrária está muito vinculada à reforma urbana. A terra é a mesma. Não há mais sentido no século XXI, com os desafios que nós vivemos hoje, a terra é especulativa, para fins apenas de ganhos e negócios, uma terra que não traz nenhum benefício social. A especulação, seja ela urbana ou rural, hoje é inaceitável. A terra tem que cumprir uma função social. Nós aceitamos, no limite, o direito de propriedade, a livre iniciativa, a economia de mercado, mas queremos que o direito de propriedade, a livre iniciativa, a economia de mercado estejam subordinados às exigências superiores do direito à vida, do bem comum, do projeto nacional. Nós vivemos em sociedade, em comunidade. Então, existem questões que são coletivas. E nós temos que lutar também por essa dimensão coletiva que tem muito a ver com a questão da reforma agrária, a reforma urbana. Aí eu lembro, mais uma vez, entre essa questão hoje seríssima da questão da água, dos recursos hídricos como um bem público. Tem a ver também com a questão da reforma tributária, no sentido de que os mais ricos, o capital financeiro, os bancos, o capital rentista, grandes empresários paguem mais impostos. Hoje, no Brasil, quem paga imposto, na verdade, são os pobres, com imposto regressivo, e a classe média assalariada. Então, nós queremos, na Secretaria Nacional Agrária, ter uma interlocução com outras áreas. Queremos vincular a questão agrária com a questão urbana, com a questão tributária, com a questão do desenvolvimento territorial. Nós temos no Brasil um dado importantíssimo. Nós temos mais de 5.000 municípios com menos de 50.000 habitantes. E mais de 4.000 com menos de 20.000 habitantes. São municípios rurais. Então, nós temos que pensar também nesses municípios como espaço de vida para as comunidades rurais, para mantermos os jovens do campo. É fundamental que eles tenham acesso à educação de qualidade,
atividades culturais, atividades esportivas, espaços de lazer, de convivência. Então, é fundamental nós pensarmos também essa questão do desenvolvimento territorial e, com isso, nós estamos muito motivados para promovermos esse debate no PT. Já procuramos, inclusive, a direção da Fundação Perseu Abramo. Vamos procurar também universidades para pensarmos cursos de capacitação, inclusive cursos de pós-graduação, que tratem efetivamente, num nível de reflexão maior, a questão da terra, vinculando a questão da terra com a questão da água, da biodiversidade, dos ecossistemas, da produção de alimentos saudáveis. Hoje nós temos que trabalhar essas duas dimensões fundamentais. A dimensão social, a questão da inclusão, da justiça social, muito ligada à questão das trabalhadoras e trabalhadores rurais, agricultoras e agricultores familiares, que nós chamávamos na minha infância, lá no sertão de Minas, os poceiros, sitiantes, e vincular essa questão com a questão outra, né, ligada a essa, que é a questão ambiental. Ou seja, pensarmos o desenvolvimento rural, mas preservando os nossos recursos para gerações futuras. Falando exatamente desse tema, e o senhor já colocou exatamente a importância. E a água dentro desse contexto? Eu penso que essa é uma questão fundamental. A terra é a guardiã das águas. A água está no seio da terra, no subsolo, né? Brota a terra que conduz os rios, as aguadas, protege os lagos. Então, para nós garantirmos a água como um bem público, e é um bem fundamental, essencial à vida, nós temos que considerar também uma discussão sobre a terra, a função social da terra. Nós temos que pensar a terra em várias dimensões. Na dimensão econômica, sim, não vamos negar isso, nós vivemos num país capitalista, a terra é um bem econômico, né? Nós convivemos com o direito de propriedade, como nós já falamos, mas a terra é um bem social também, tem a ver com a vida das pessoas, aí entra a questão da justiça social, da função social da terra, lembrando sempre a terra como a guardiã das águas e da biodiversidade e dos recursos naturais e dos ecossistemas. A terra tem também uma dimensão cultural, uma dimensão simbólica, tem a ver com a vida das pessoas, e tem também, como nós já mencionamos, é importante reiterar, essa dimensão ambiental. Nós não podemos esquecer que a terra é fundamental para nós preservarmos a vida para as meninas e meninos que estão a caminho. Então, é com esse espírito que a gente tem que discutir a questão da água. O Brasil ainda tem, apesar dos abusos, dos excessos, especialmente de setores que não têm compromisso com o futuro, né? O Brasil ainda é a maior reserva hídrica do mundo. E nós precisamos preservar esse patrimônio e vincular a preservação da água, dos nossos recursos hídricos, com outras riquezas e possibilidades do nosso país. É uma água para servir a vida. Hoje nós temos no Brasil situações muito graves. O norte de Minas, por exemplo, que é a minha região, é uma região muito seca, com características semelhantes ao nordeste do Brasil. Montes Claros, que é a maior região, maior cidade da região, estive lá 2 meses atrás, no período da seca, estava uma contenção assustadora com relação à água. Liberavam a água 12 horas e continham a água 36 horas, penalizando, sobretudo, as famílias pobres da periferia, do campo, mas também famílias de classe média. E aí a gente percebe um uso abusivo. Por exemplo, milhares de poços artesianos que sequer são autorizados. Muitas vezes os setores menos comprometidos com a vida, com o setor social, do chamado agronegócio, abusam da água de uma forma inaceitável. Assim como também setores empresariais, outros, que usam a água de uma forma também abusiva, a questão do desperdício. Então é fundamental nós discutirmos também isso, no sentido de estabelecermos limites para preservarmos a água como um bem fundamental para a vida e para o desenvolvimento do nosso país. O senhor, como secretário nacional agrário do Partido dos Trabalhadores, tem excelentes parceiros na luta, né, que é a agricultura familiar, o movimento dos pequenos agricultores. Como vai exatamente interagir? Eles terão porta aberta nessa relação? Fundamental. Como eu disse, já antes mesmo do Ministério do Desenvolvimento Agrário, eu fui também ministro, por 7 anos, ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo do presidente Lula,
quando nós implantamos as políticas sociais que mudaram o país. O programa Bolsa Família, consolidamos o benefício de prestação continuada, o BPC, e desenvolvemos também políticas na área da segurança alimentar, que nos levou a ter também uma interlocução com a agricultura familiar. Nós tínhamos no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome a Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, implantando os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, os bancos de alimentos. Isso nos levou a uma relação com a agricultura familiar, por exemplo, com o Programa de Aquisição de Alimentos, Agricultura Familiar, o PA, um programa esplêndido que hoje está sendo desconstituído, como de resto todas as políticas sociais no Brasil, infelizmente. O PA é um programa que trabalha nas duas pontas. Ele garante ao pequeno produtor um preço justo na safra e os produtos adquiridos da agricultura familiar são levados para as pessoas, as famílias e as comunidades em situação de vulnerabilidade alimentar, para garantir-lhes o direito sagrado à alimentação de qualidade. Então, depois nós continuamos essa interlocução no Ministério do Desenvolvimento Agrário, com todas as entidades, com a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, e com as federações e sindicatos ligados à CONTAG, com a FETRAF, a Federação dos Trabalhadores e da Agricultura Familiar, que hoje é a CONTRAF, com a Via Campesina, onde nós encontramos movimentos importantes como o MST, o movimento de atingidos por barragens, o MAB, o movimento de pequenos agricultores, o movimento de mulheres camponesas e outros movimentos e entidades ligados à luta pela reforma agrária, o desenvolvimento da agricultura familiar e também setores universitários, da academia, que pesquisam novas tecnologias. Por exemplo, nós temos um desafio fundamental na agricultura no Brasil, que é a produção de alimentos em quantidade e qualidade. Garantir a mesa farta da família brasileira, mas com alimentos saudáveis, não com alimentos à base de agrotóxicos, alimentos que efetivamente promovam a saúde e a vida das pessoas, das famílias, das comunidades. E para nós termos esses alimentos em grande quantidade, sem agrotóxico, é preciso que nós trabalhemos investimentos nessa área de pesquisa, assim como nós precisamos também pesquisar o uso mais racional da água e dos recursos naturais, como conciliar uma boa produção agrícola com a preservação dos ecossistemas, da biodiversidade, com a preservação das nascentes, das águas. Então, são muitos desafios que nós precisamos trabalhar juntos, e por isso é importante, além da relação com as entidades, com os movimentos sociais, com as suas lideranças militantes, que nós estamos fazendo e vamos ampliar pelo Brasil inteiro, inclusive com comunidades e populações tradicionais, comunidades quilombolas, indígenas, ribeirinhos. É fundamental também essa interlocução com a sociedade, com as universidades, com as igrejas, e sempre buscando também esse diálogo entre o campo e a cidade. Eu aprendi uma coisa muito importante no Ministério do Desenvolvimento Agrário, entre outras coisas que aprendi. Os movimentos diziam nos seus encontros, uma música: se a roça, se o campo não planta, a cidade não janta. Então, eu já disse aqui, né, que une a cidade e o campo a questão da terra, que é a mesma, a questão da água, a questão da biodiversidade, a questão do ar que nós respiramos, né? Mas temos também essa outra dimensão. Na cidade, nós alimentamos, nós comemos aquilo que o campo produz. Então, essa interseção, esse diálogo entre os movimentos sociais rurais e os movimentos sociais urbanos, me parece também um caminho importante que nós vamos buscar. Inclusive, já estamos trabalhando com outras secretarias, por exemplo, a Secretaria do Meio Ambiente, onde está um grande companheiro nosso, companheiro deputado de São Paulo, do nosso partido, companheiro Newton Tato. Nós já estamos buscando, inclusive, ações integradas em torno desses temas que unem a agricultura familiar e a questão ambiental, que eu já mencionei aqui, como a questão da terra e da água. É isso. Nós tivemos, então, a satisfação de conversar com o deputado federal, Patrus Ananias, que agora ainda tem essa tarefa, que é secretário nacional agrário do Partido dos Trabalhadores.